Olá, pessoal de Guararapes e região. Hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro Pode Sorrir. E nós temos o intuito de trazer a odontologia com outras áreas, porque está tudo relacionado. E hoje nós estamos aqui com a doutora Cíntia, psicóloga, e ela vai trazer muita dica que podemos melhorar a nossa saúde bucal e a nossa saúde psicológica, né, doutora? Isso daí. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Né? E eu espero que seja de muita valia aqui o nosso bate-papo, né? Com certeza vamos falar de autoestima, vamos falar de sorrir, vamos falar de ansiedade, tudo que é importante para a nossa saúde mental, para a gente ser feliz, né? Sim. E doutora, conta para mim, por que você escolheu a sua profissão? Então, a minha profissão, ela chega na minha vida assim como um presente, né? Sim. Na verdade, eu gosto sempre de começar dizendo o porquê que eu escolhi, pensando sobre dons e talentos. Sim. Né? Então, dons nós sabemos que é aquilo que nós nascemos e talento é aquilo que a gente aprimora. Sim, né? sim. Então, desde criança, eu sempre gostei muito de relacionamentos. Sim. Né? Eu sempre fui uma criança muito envolvida com outras crianças, sempre fui muito boa ouvinte, né? Tem que então, ser. Quando chega no meu momento ali escolar, que eu preciso começar a dar uma direção para o meu futuro, chega nas minhas mãos um livro na década de 90, ali, início dos anos 90, o Inteligência Emocional, que hoje Sim. é tão conhecido, mas na época não era não, do Daniel Goleman, né? Sim. E chega esse livro, eu curiosamente comecei a ler. Eu falei, é isso que eu quero ser psicóloga. Né? E aí eu fui trilhando a minha vida para isso. Sim. Né? Então, quando eu me formo, eu começo a trabalhar esse dom e hoje eu falo que hoje eu tenho talento para isso. Sim. Com certeza. E você falou para mim que você ficou um tempo na Unesp, né? Isso. Então, ela tem tudo a ver, Unesp, odontologia, aqui em Araçatuba. E conta para mim um pouquinho, como que foi a sua passagem na Unesp, na odontologia? Nós tínhamos durante a minha graduação, nós tínhamos uma área que era a área da saúde, então você poderia escolher qualquer área da saúde. Sim. Né? E eu tinha uma amiga que já estava ali naquele ambiente do ATM, dentro da Unesp, e veio o convite para poder fazer todo o estágio lá. Sim. E eu achei muito interessante. Sim. Porque normalmente quem está de fora não imagina o quanto a questão emocional está relacionada com a face. Sim. Né? Com a face, com a parte de dentição. Sim. Então eu vou ali conhecer o porquê e as causas, né, da TM, do bruxismo. E a gente vai descobrindo que as questões relacionadas ao pensamento e ao coração interfere tudo na nossa face, né? Na nossa mordição. E foi muito interessante isso. E para quem não sabe, DTM é uma disfunção que nós podemos desenvolver na nossa articulação. Isso. E esse desenvolvimento, assim, quando ele é traumático, ele pode estar relacionado às nossas emoções. E é aí que entra o psicólogo, né? Para ajudar. Porque às vezes só o tratamento clínico, né? Assim, no consultório não adianta. Ele tem que ser associado. Isso. Uma das coisas muito interessantes que eu vi lá, doutora, é que a gente não fazia, a gente não tinha noção da quantidade de pessoas que têm o problema. Tem o bruxismo, né? Então, qual que era o meu papel ali como terapeuta? Sim. Era justamente passar pela triagem essas pessoas. Sim. E a gente encaminhar para que outros profissionais da saúde, como médicos... É interessante falar uma coisa que eu descobri lá, que eu acho que é bacana a gente comentar aqui, já que nós abrimos para falar do DTM, muitas pessoas com problemas de audição, né? E olha como que isso é grave, né? Sim. Começa ali com uma questão de uma ansiedade, de uma tensão, né? De uma apertamento. De um apertamento dentário, até a parte que a gente coloca a mão no rosto para apoiar o rosto, tudo isso que pode chegar, né? Até num problema de audição. Às vezes tem muitos pacientes que relatam, doutora, eu passei no otorrino, eu passei no neuro, porque eu tenho zumbido, eu tenho o ouvido tapado. Então, assim, muitos problemas relacionados ao ouvido. Depois que nós fazemos o tratamento dentário, a pessoa fala, doutora, tirou com a mão. E na realidade não tinha nada a ver com outras áreas. E normalmente quando a gente fazia ainda tem, né, esse trabalho dentro da Unesp, né, que eles fazem essa triagem com o profissional psicólogo para que haja uma solução para aquele problema, porque realmente só a parte clínica muitas vezes não resolve. Né? Então, isso entra várias vertentes, a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira falando sobre o DTM, por quê? Porque nós vamos falar
também de autoestima, tudo isso está Sim. relacionado muito com o isso é sorrir, outra né? coisa que eu queria entrar. Você já teve assim, algum paciente que, devido ao sorriso, teve uma história marcante em relação à autoestima, alguma situação que ele passou e depois disso começou a ter que fazer um tratamento, uma terapia? Isso, sim. Como eu já trabalhei na assistência, né, Sim. aqui de Araçatuba, já trabalhei com o núcleo de mulheres, que hoje é o meu foco principal, né? Eu trabalho com todo o público, mas hoje o meu público principal são mulheres. E a questão da autoestima está muito ligada a isso, né? Sim. A questão, como a gente fala, a face. Sim. Então, quando você atende mulheres depressivas, ansiosas, com alguns problemas emocionais, está tudo na face dela. Tá. Né? E a gente que trabalha com isso, a gente reconhece só de olhar. Sim, né? Pela postura, pelo gestual, o jeito que fala. Sim, sim. Né? Então, eu conheci algumas histórias de mulheres que tinham passado por algumas violências domésticas. Sim. E é onde os seus companheiros tinham, durante a violência, tinham perdido a sua dentição. Danificado. Né? E por condições emocionais, financeiras, enfim, por todos os motivos, as mulheres passaram anos sem sorrir. Sim. Né? Então, assim, a gente fazia um trabalho elaborado dentro da parte emocional, mas a falta de dentição ou a dentição inadequada faz com que o trabalho nosso psicológico, olha, uma coisa associada à outra, né? Não avançava. Não, ficava travado, ficava travado, né? ali, Sim, né? sim. E aí, quando hoje, dentro da assistência mesmo, tem uma parte ali que dá esse auxílio para essas mulheres que não têm recurso. E uma coisa que aconteceu também, eu atendo muitas mulheres, até a vida sexual. Não, né? tem tudo a ver. Então, assim, ela tá tão com a autoestima lá embaixo, não tem vontade de sorrir. Afeta também a parte sexual Totalmente. da mulher. Eu sou capaz de dizer para você que a questão dessa autoestima, do sorriso, da boca, causa até divórcios. Causa. Né? Então, por que eu falo? Porque a questão da boca, a boca é tão importante. A gente está falando agora nessa parte da questão estética da boca, mas não é só isso. Inclui os outros cuidados também, como higiene, a parte de odores, né? Então, precisa cuidar disso. E também a questão das pessoas que não cuidam da boca e tem problemas de mordição, de cárie, essas coisas, ela vai ter mais dificuldade para se relacionar por conta do quê? Da alimentação, a própria fala está muito associado a isso, né? Então a gente vê casais... Às vezes deixa de sair, de comer um churrasco, de ir no aniversário, porque não consegue comer. Não consegue comer. E aí a gente fala assim, o que isso tem a ver com o casamento? Tem tudo a ver quando eu tenho vergonha de sair com meu parceiro. E vice-versa. Eu tenho vergonha de sair porque eu tenho um problema e eu tenho vergonha de sair com meu parceiro porque ele tem um problema. Né? Então, isso é bem complicado. Semana passada, eu atendi uma senhora que é mãe de uma paciente. E eu olhei para ela, e é uma mulher muito simples, sabe? Uma mulher muito trabalhadora, simples, paga a sessão assim com muito esforço. Uma mulher muito comprometida com a família, né? E ela sempre saía do trabalho e passava lá. Então, assim, sempre com a roupa mais simples, ela vinha, né? E ela tinha uma dentição faltando alguns dentes. E aí, durante o tempo, semana passada, ela passou lá para buscar a filha e ela tava toda arrumada. E eu peguei e falei assim pra ela, onde que você vai que está tão bonita assim? Ela falou, eu vou pra missa hoje. Eu falei, nossa, como você tá chique. Mas o que eu reparei? Que ela havia consertado os dentinhos dela. Né? Então, assim, ela não estava arrumada porque ela ia pra missa. Ela estava se amando. E toda vez que nós vamos entregar um trabalho lá na clínica, é incrível, porque nós entregamos, na outra semana, que é o controle, a mulher ela já vai com o cabelo pintado, com a unha feita, com a sobrancelha feita. E aí ela fala assim, eu quero dar um depoimento. Porque assim, tudo que ela tá vivendo, ela quer passar para outras mulheres. E assim, é contagiante, né? Quando você tá bem, quando a sua autoestima tá bem, você contagia o seu trabalho, os seus amigos, sua família. Então assim, é maravilhoso. E uma coisa assim... Que eu acho legal a gente falar também, que o bruxismo, ele é um causador muito forte da perda dentária, né? O bruxismo, para quem não sabe, ele é o ato ou de você apertar muito ou ranger os dentes a ponto de desgastar, quebrar, trincar. E isso está muito associado, assim, à ansiedade, né?
existem vários fatores. Às vezes um remédio que você está tomando também que pode desencadear, você ficar muito agitado, mas principalmente assim, o estresse e a ansiedade. Você tem bastante pacientes que relata ter o bruxismo e a ansiedade associada? Doutora, 100% dos meus pacientes que vão tratar ansiedade, vão com essa demanda, Sim. tem problema. Sim. Tá? Então, assim, o bruxismo, a gente vê que ele realmente está muito ligado à questão da ansiedade, das preocupações, desse mundo corrido que nós estamos hoje. Sim. Né? Principalmente das preocupações. Sim. Né? Então, assim, mesmo sem perceber, a pessoa está ali apertando o dente, durante a noite reclama que está rangendo, muitas vezes o companheiro fala, né, que está fazendo barulho. Está fazendo barulho. Sim. Né? E tem tudo isso, porque também a questão do bruxismo tem a questão também de ficar sensível. Fica dolorido. Isso, fica dolorido no outro dia. Então, assim, está muito associado, né? Sim. Tanto que dentro do consultório, é até importante a gente falar isso também, que nós temos os momentos de relaxamento, Sim. né? Para essas pessoas que estão ali no ápice, Sim. né? De uma ansiedade e tudo. Sim. Por quê? Porque reclamam mesmo de dores na face. Então, eu faço esse momento de relaxamento com a pessoa, de repensar, né? Alguns rituais que a gente faz antes mesmo de dormir, né? Para que a pessoa possa dormir com mais qualidade. Porque o bruxismo, ele tira a qualidade do sono. Tira. E muitas vezes a pessoa acorda no outro dia e fala, nossa, parece que eu nem dormi. Ou com muita dor no ouvido. Isso. Muita dor aqui na mandíbula, na maxila, nos dentes mesmo. É uma dor na face, né? Face. É uma dor na face. Dói coluna, dói ombros, né? E doutora, você tem alguma técnica, assim, porque assim, às vezes eu recomendo para o paciente, quando ele não quer tomar nenhuma medicação, né? Às vezes um relaxante muscular, mas é que não pode ser tomado todos os dias, mas eu recomendo, assim, um chazinho de camomila, né? Esses chazinhos para acalmar. Você tem algum exercício para ansiedade, assim, que pode ser usado antes da pessoa dormir? Uma coisa também que eu recomendo muito para os meus pacientes, não usar celular antes de dormir. Com certeza. Porque, às vezes vê uma notícia, vê alguma foto e aquilo lá dá muita ansiedade, aí desconta a noite. Então eu falo, desliga o celular, fica uma meia horinha, né, lê um livro, vai dormir mais relaxado. Mas além disso, você tem algum exercício antes de dormir ou de respiração que possa trazer, assim, um pouco mais de calma? Tá. Eu falo que não só a respiração, mas todo o ritual para dormir, né? Então, são algumas dicas que eu dou, assim, para alguns pacientes. Como eu disse para você, eu trabalho muito com mulheres. Sim. Então, eu sempre falo assim, antes de dormir, desliga o celular, né? Desconecta um pouco do mundo, volta um pouquinho para o seu mundo, olha um pouquinho para você. Sim. Né? Então, assim, os rituais. Tome um banho morno antes de deitar. Arrume a sua cama antes de deitar. Sim. Parece que isso é uma bobagem, doutora, mas não é. Estica o seu lençol, afofe seu travesseiro. Sim. Né? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre jogar os cheirinhos no quarto. Eu não tô falando de coisa cara, eu tô falando desse cheirinho que a gente compra no mercado. Né? Tenha um quarto organizado, uma cama limpa, uma cama bem cuidada. Tome um banho gostoso. Escove os dentes antes de dormir. Por quê? Porque são pequenos cuidados que agradam o nosso coração. Né? E o agradar o nosso coração traz pra gente um se gostar. Traz pra gente uma autoestima, um se amar, um cuidado. Isso vai trazer bem-estar. Né? Então, isso já é um prenúncio de que você vai ter uma noite um pouco mais adequada, né? Os últimos pensamentos antes de dormir, faça uma oração, né? Pense em coisas boas, né? Não durma pensando em tudo que você tem que fazer no outro dia. Né? Não. Vá pensando assim, não, eu preciso dormir, eu quero descansar, eu mereço. Eu trabalhei o dia todo, né? Agora é o meu momento. Então, assim, ter isso, porque quando eu começo a pensar em coisas boas, automaticamente a minha respiração, ela reduz, ela calma. E os próprios pensamentos positivos, além do chazinho, traz uma calma para nossa mente, para o nosso coração. Parece que é difícil. Nos primeiros dias que você tenta desconectar do mundo e conectar com você, parece difícil. Mas e se isso vira um rito na tua vida, um ritual, você vai vendo que ao longo do tempo isso vai melhorando muito. E eu vejo que muitas pessoas estão com depressão, estão com ansiedade porque não se olham. Só olha para o que o outro está fazendo, né? Só olha para o que o outro tem, né? Então, a partir do momento que você começa a se olhar, começa a se amar,
a ansiedade diminui, a depressão diminui, né? Diminui porque a gente começa a perceber que nós fazemos parte de todo mundo também. Porque a depressão nos causa uma sensação de que a nossa existência não pertence a esse mundo aqui. Sim. É como se o meu existir não fizesse diferença aqui no mundo. Por isso que muitas pessoas têm pensamento suicida. Sim. Né? Porque é como se ela não fizesse diferença. Ninguém me ama, ninguém me quer, nem eu mesmo gosto de mim, então por que eu vou existir? Sim. Né? E quando eu volto esse pensamento para mim, nos pequenos cuidados, né? Então isso é muito importante. A gente está falando aqui sobre o sorrir, doutora. Talvez as pessoas não tenham noção o quanto a questão de dente é importante nessa questão do tratamento também. Às vezes as pessoas fazem, né? Vão lá na clínica, falam assim, não, eu sou velha, eu sou velho, eu não preciso ficar bonito. Não, precisa sim, você trabalhou a vida inteira, você é casado, você tem seus netos. Agora que você precisa, mais do que nunca, sorrir, né? Claro. Então, assim, eu acho que nunca é tarde pra gente... para poder sorrir, para se cuidar, para se amar. Enquanto nós tivermos vida, a gente tem que cuidar, né, e principalmente quando nós estamos bem, as outras pessoas vão ficar felizes por nós, né? O filho, a esposa, o marido, todo mundo fica feliz. E você sabe qual é o maior gesto de gratidão que a gente pode dar para Deus, para a vida, para as pessoas que a gente ama? É um sorriso. Um sorriso. Né? O quanto dentro de um sorriso tem essa questão da grandiosidade da gratidão. Quanto que o sorriso acalma, Sim. né? Traz paz. Às vezes a pessoa está num dia tão ruim. Amizade, relacionamentos. Fácil de você dar um sorriso. Às vezes já muda o dia da pessoa, muda o seu dia também. Não é à toa que os poetas usam tanto a questão do sorriso para dizer, né? Ela sorriu para mim e eu me apaixonei, né? O quanto que é importante o sorriso, né? Até a conquista começa pelo sorriso. Tudo. Às vezes eu vou entrevistar algumas mulheres assim, perguntando, né? O que te atrai? Porque eu trabalho muito com sexualidade, eu pergunto, né? Mas o que te atraiu, né, no seu parceiro? Ela fala, o sorriso. É importante. Então, quanto que isso é importante, né? Isso é muito importante. Para todas as vertentes da nossa vida. Sim. E é isso, pessoal. Está acabando o nosso pod. Eu quero agradecer muito a doutora Cíntia. Foi muito bacana essa entrevista. Eu desejo muito sucesso aí na sua jornada. E você, quer saber mais algum assunto? Deixa aqui nos comentários. Nós vamos falar muito mais sobre vários assuntos. E é isso, pessoal. Se cuide, se ame, tenha uma autoestima elevada e com certeza a sua vida só vai pra frente, né? Só vai melhorar. Só vai melhorar. Um grande beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Ficou bom, gente?